E se o homem mais poderoso do mundo antigo tivesse deixado um manual para a gente encontrar calma no meio do caos? É isso que vamos explorar hoje. A gente vai mergulhar nas meditações do imperador Marco Aurélio e descobrir como essa sabedoria de 2000 anos atrás pode ser uma ferramenta incrível para a nossa vida hoje. Essa é a grande questão, né? Num mundo que está sempre cheio de pressão, de interrupção, de incerteza, como é que alguém consegue achar um centro de tranquilidade, de força? A resposta pode vir desse homem. E olha, ele não era um monge isolado numa montanha, não. Ele estava no epicentro do poder, da guerra, da crise, e a maneira como ele navegou por tudo isso é uma lição que, nossa, vale para sempre. Para entender isso, a gente precisa primeiro conhecer o mundo dele. Então, antes de chegar à filosofia, a gente precisa entender a tempestade. E o mundo de Marco Aurélio era, basicamente, um turbilhão sem fim de desafios. A vida dele como imperador não teve nada de paz e luxo, viu? Foi definida por desafios implacáveis. Ele passou a maior parte do reinado dele em campos de batalha, lidando com invasões, com uma pandemia que simplesmente devastou o império e ainda por cima com conspirações políticas. Era um caos constante. Tá, mas como ele lidou com tudo isso? A resposta está num dos documentos mais extraordinários que sobreviveram da antiguidade. E é exatamente isso que torna esses escritos tão poderosos. Eles não foram feitos para impressionar ninguém, não era propaganda, eram as reflexões, assim, honestas, cruas, de um homem tentando ser bom e sábio em circunstâncias incrivelmente difíceis. O livro que a gente conhece hoje como Meditações era o diário particular dele. Escrito à noite, em tendas de campanha geladas, era uma coleção de exercícios mentais, sabe? Lembretes, autoinstruções, tudo para praticar a filosofia estoica e manter a sanidade e a virtude intactas. E aqui está o ponto central de tudo. Para o Marco Aurélio, o Império Romano era secundário. O verdadeiro império que ele precisava governar era o seu próprio mundo interior. Seus pensamentos, suas reações, suas escolhas. Então vamos detalhar agora as ferramentas que ele usava para governar esse império interior. E o legal é que são princípios super práticos que a gente pode aplicar diretamente nas nossas vidas. Esse é o primeiro e mais importante pilar. Pensa bem, não dá para controlar o trânsito, a opinião dos outros, a economia, mas tem uma coisa que a gente pode controlar: a nossa resposta a tudo isso. O foco estoico é dominar o nosso mundo interior. A simplicidade dessa frase esconde uma profundidade imensa. Não é sobre negar a realidade, mas sobre escolher onde a gente foca a nossa energia. A verdadeira força não vem de lutar contra o que é incontrolável, mas de dominar a nossa própria fortaleza interior. O segundo princípio é a aceitação, o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino. Mas calma, isso não significa ser passivo e desistir. Significa entender que a vida flui como um rio. Lutar contra a correnteza só esgota a gente. Aprender a navegar com ela nos dá força e paz. Isso era um lembrete para ele mesmo. A praga, a guerra, a traição, tudo fazia parte de um quadro maior. Em vez de se perguntar por que isso está acontecendo comigo, ele se lembrava que tudo faz parte da ordem natural das coisas e que a nossa tarefa é responder com virtude. E, finalmente, o terceiro pilar, o propósito. Para Marco Aurélio, o nosso propósito como seres humanos é servir aos outros. Ele viu o papel dele de imperador não como um privilégio, mas como um dever sagrado de servir ao povo de Roma. Isso pode soar bem pessimista, né? Mas é uma preparação mental brilhante. Ele não dizia isso para se tornar um cínico, mas para se preparar. Ele se lembrava de que, não importa como os outros ajam, o dever dele era permanecer racional, justo e prestativo. Ele não podia controlar os outros, mas podia sim controlar a si mesmo. Ok, tudo isso é fascinante, mas como essa filosofia antiga se aplica ao nosso caos digital de hoje em dia? A resposta é de uma forma surpreendentemente direta. Pensa só um pouco. Liderar uma equipe durante uma crise. Não reagir por impulso a um comentário online. Reduzir a ansiedade ao aceitar que não dá para controlar o futuro. Encontrar clareza sobre o que é essencial. Isso não são só ideias antigas, são habilidades de sobrevivência para o século XXI. E essa citação, uau! Ela ilustra a relevância disso de forma brilhante. Numa era de desinformação, de polarização, esse lembrete estoico para a gente questionar nossas percepções e não aceitar opiniões como verdades absolutas é mais crucial do que nunca.
E agora a gente chega no ponto central, no legado que ele nos deixou, que não foi um império de terras, mas um império de autodomínio. Essa talvez seja a lição mais famosa e inspiradora dele. A felicidade não é algo que a gente encontra lá fora, é algo que a gente constrói aqui dentro, pensamento por pensamento. A nossa experiência do mundo é moldada pela nossa interpretação dele. Que metáfora poderosa! Imagina só a mente como um tecido branco. Cada pensamento, de raiva, de gratidão, de medo, de coragem, é uma gota de tinta. Com o tempo, o tecido assume a cor dos pensamentos que a gente mais cultiva. E essa é a pergunta que Marco Aurélio deixa pra gente. Uma pergunta para todos os dias. Será que estamos escolhendo conscientemente as cores que pintam nosso mundo interior? Que pensamentos estamos usando para colorir a alma de cada um? O cenário mudou, a tecnologia mudou, mas a natureza humana e os seus desafios, esses continuam os mesmos. Assim como Marco Aurélio, todos nós temos um império para governar. O império da nossa própria mente. Essa é a mensagem final. Não se trata de ter uma vida sem dor ou dificuldades. Trata-se de enfrentar essas dificuldades com senso de propósito, com a coragem de focar no que podemos controlar e com a sabedoria de aceitar o resto. Essa é a lição eterna do último bom imperador de Roma.